Bem-vindo à parte 2 do curso de treinamento do Logbook. Por favor, preencha todas as perguntas escritas em seu livro de trabalho em preparação para a sessão teórica e de avaliação em sala de aula. Seção C. Tempo de trabalho. Siga sua pasta de trabalho na página 34. Definições de tempo de trabalho e tempo de descanso. Tempo de trabalho é o tempo de trabalho. O trabalho inclui dirigir um veículo, carregar, descarregar, esperar por cargas, manter ou consertar o veículo, limpar o veículo, administração, registrar ou fazer papelada, despachar e quaisquer outras tarefas relacionadas ao trabalho. Qualquer outro emprego remunerado, relacionado ou não com atividades de transporte. Pequenos veículos de serviço de passageiros ou transportando passageiros pagantes. Mais informações podem ser encontradas na página 37. O tempo de trabalho não inclui férias remuneradas ou pausas remuneradas de pelo menos 30 minutos. Horário de trabalho. Siga em sua apostila, nas páginas 34 e 30, quem está sujeito a restrições de tempo de trabalho. Se num período de trabalho cumulativo, uma pessoa conduzir um veículo que exija uma carta de condução de classe 2, 3, 4 ou 5, para conduzir ou que seja utilizado num serviço de transporte, que não seja um serviço de aluguer, ou que seja utilizado em circunstâncias em que o veículo deva ser explorado ao abrigo de uma licença de serviço de transporte ou TSL, ou é usado para transportar mercadorias, por conta de outrem ou recompensa, se esse veículo for um veículo motorizado pesado. Os requisitos de tempo de trabalho não se aplicam ao condutor de um veículo de serviço de mercadorias, que requer uma licença de classe 1 ou 2, se o veículo for utilizado num raio de 50 quilômetros da base normal de operação do veículo, ou se o veículo não for utilizado para aluguer ou recompensa. Exemplos de veículos conduzidos sob restrições de tempo de trabalho incluem um caminhão de transporte de gado, usado em um serviço de transporte, e normalmente requer uma licença de classe 4 ou 5. Um pequeno veículo de serviço de passageiros, usado em um serviço de transporte. Um exemplo seria um táxi. Um caminhão de remoção de móveis, usado em um serviço de transporte e normalmente requer uma licença de classe 2 ou 4. Um veículo de correio, usado para transportar mercadorias, por conta de outrem. Um autocarro, utilizado num serviço de transporte, requer normalmente uma carta de classe 2 ou 4. Horário de trabalho. Siga sua pasta de trabalho na página 30, o que é uma jornada de trabalho cumulativa. Um dia de trabalho cumulativo é um dia em que o trabalho ocorre ou quando você está no trabalho. Uma jornada de trabalho cumulativa pode ser de 24 horas ou menos, mas nunca mais de 24 horas. É chamado de cumulativo, porque à medida que você trabalha as horas, você as acumula, constrói ou acumula. Uma vez completado um período contínuo de descanso, de pelo menos 10 horas, inicia-se um novo dia cumulativo. Você não tem permissão para trabalhar por mais de 13 horas. Em qualquer jornada de trabalho cumulativa. Por favor, encontre uma visão geral de um dia de trabalho cumulativo. Tempo de trabalho. Por favor, siga sua apostila na página 30, o que é tempo de descanso. O tempo de descanso é um período de tempo que não deve incluir nenhuma atividade de trabalho. Deve ser pelo menos meia hora ou 30 minutos. Seja contínuo e não seja interrompido por nenhuma atividade de trabalho. Não ser levado em veículo em movimento, associado ao trabalho. Isso não inclui veículos particulares, indo e voltando do trabalho. Em qualquer dia de trabalho cumulativo, você deve tirar um período de tempo de descanso, uma pausa para descanso após 5 horas e meia, de horas contínuas de trabalho, não importa que tipo de trabalho ocorra.
durante as 5 horas e meia. Tempo de trabalho. Siga sua pasta de trabalho na página 37. Regras de tempo de trabalho para pequenos carros de passageiros. O tempo de trabalho de um pequeno motorista de serviço de passageiros inclui o tempo gasto, estacionado em uma área designada para pequenos veículos de serviço de passageiros, cruzeiro de aluguel, fazendo trabalho administrativo ou papelada, transporte de passageiros pagantes, limpeza e verificação do veículo. Diferentes regras de descanso se aplicam a pequenos motoristas de serviços de passageiros, que fazem apenas tarifas curtas, em uma cidade ou vila. Se um pequeno motorista de serviço de passageiros fizer tarifas curtas em uma cidade ou vila, um período de descanso deve ser feito após 7 horas contínuas de trabalho. Uma tarifa curta significa um único aluguer em que a distância percorrida entre o local onde o passageiro é apanhado e desembarcado é inferior a 100 km. Horário de trabalho. Siga sua pasta de trabalho na página 37. Condução mista. Um pequeno veículo de serviço de passageiros e outro veículo. Se conduzir um pequeno veículo de serviço de passageiros e outro tipo de veículo, sujeito a tempo de trabalho, durante o mesmo dia de trabalho cumulativo, deve gozar um período de descanso após 5 horas e meia de trabalho contínuo. Um exemplo seria dirigir um caminhão e um pequeno veículo de passageiros no mesmo dia. Tempo de trabalho. Por favor, siga em sua pasta de trabalho na página 39. Na página 38, em sua pasta de trabalho, você encontrará um exemplo de dia de trabalho cumulativo de 24 horas. O que é um período de trabalho cumulativo? Um período de trabalho cumulativo é uma série de mais de um dia de trabalho. Por exemplo, seria trabalhar de segunda a sexta-feira, ou de domingo a quinta-feira. Um período de trabalho cumulativo começa e termina, com um intervalo contínuo de 24 horas. Um período de trabalho não pode exceder 70 horas de trabalho. Uma vez completado um período contínuo de descanso de 24 horas, inicia-se um novo período cumulativo. Você não pode exceder ou ultrapassar 70 horas de trabalho, em qualquer período de trabalho cumulativo, antes que um período de descanso de 24 horas seja feito. Por favor, encontre um exemplo de um período de trabalho cumulativo. Horário de trabalho. Siga em sua apostila, na página 39. Variações nos limites de tempo de trabalho, sem necessidade de permissão por escrito. Situações que permitem variar ou alterar as restrições de horário de trabalho sem a aprovação por escrito da Agência de Transporte da Nova Zelândia. Fazer uma viagem de balsa programada, de mais de 1 hora. Um exemplo seria cruzar o Cook direto, do norte para as Ilhas do Sul. Os horários reais de partida e chegada da balsa devem ser registrados como o início e o fim do tempo de descanso em seu diário de bordo. No final da travessia de balsa, mesmo que você tenha excedido ou ultrapassado suas horas de trabalho do dia, você pode trabalhar por até 1 hora, a partir do horário de chegada da balsa. Então você deve encontrar um lugar seguro para estacionar e tirar seu tempo de descanso de 10 horas, antes de começar a trabalhar novamente. A razão para este extra permitido 1 hora é se houver mar agitado ou atrasos com a balsa devido ao carregamento ou descarregamento. Horário de trabalho. Siga seu livro de exercícios, na página 40. Dirigir um veículo de serviços de emergência, como polícia, ambulância ou carro de bombeiros. Quando a emergência estiver concluída, o pessoal do serviço de emergência deve fazer uma pausa de 10 horas. Dirigir um veículo de serviço essencial para fazer reparos em obras de gás, água, energia ou estradas. Durante um estado de emergência, se solicitado por um controlador, ou qualquer membro da polícia, ou uma pessoa agindo sob sua autoridade, para realizar o trabalho de resposta em emergência. Resposta a emergências. Você deve registrar em seu diário de bordo o motivo da excedição de suas horas de trabalho e as horas adicionais trabalhadas. Horário de trabalho. Siga em sua apostila, na página 41. Variação dos limites de tempo de trabalho, necessária permissão por escrito. Situações em que um motorista pode variar as restrições de tempo de trabalho, apenas com a aprovação por escrito
da Agência de Transporte da Nova Zelândia. Um motorista de um veículo das Forças de Defesa da Nova Zelândia, na Nova Zelândia, ou fora da Nova Zelândia, ou uma força visitante na Nova Zelândia. Eles podem variar o horário de trabalho, quando certas condições são atendidas. Consulte o apêndice, no final da pasta de trabalho, das páginas 99 a 107, para obter informações detalhadas. Dirigindo um ônibus de turismo. Para que um ônibus de turismo seja um ônibus de turismo, o passeio deve ter um horário definido, que seja superior a 24 horas. Levar um grupo de turistas em uma rota definida e ser o único dever programado, em qualquer dia natural, para o motorista de ônibus. Por exemplo, o motorista do ônibus de turismo não pode estar dirigindo um caminhão ou um táxi no mesmo dia. O horário do passeio deve ter intervalos para refeições de pelo menos 30 minutos, ou meia hora. Horário de trabalho. Siga em sua apostila, na página 41. Variações de curto prazo significam que o operador de transporte que emprega motoristas, sujeito a requisitos de tempo de trabalho, ou o organizador de um evento de exibição pública, pode solicitar ao NZTA alterações no tempo de trabalho permitido, ou pausas para descanso obrigatórias. Um exemplo poderia ser uma corrida ou corrida de bicicleta, onde os motoristas de trabalho na estrada precisam estar presentes para gerenciar uma corrida, ou um motorista de um caminhão, que é necessário para limpar o lixo ou pegar equipamentos. A variação de curto prazo não será aprovada por mais de 2 semanas, e o tempo de trabalho, em qualquer período cumulativo, não poderá exceder 70 horas. Variações de curto prazo devem ser solicitadas com antecedência, antes de serem exigidas. Work Time. Siga em sua pasta de trabalho, na página 42. As variações nos limites de tempo de trabalho continuaram. Permissão por escrito necessária. Operação agrícola crítica. Uma pessoa que está no negócio como agricultor ou empreiteiro agrícola pode solicitar uma variação do tempo de trabalho permitido, ou pausas para descanso necessárias, para fins de uma operação agrícola crítica. Um exemplo seria o processo natural, como uma safra ficando pronta para a colheita ou uma mudança nas condições climáticas. Consulte o apêndice em sua pasta de trabalho para obter mais detalhes, na página 101. Os esquemas de gerenciamento de fadiga, aprovados sob a regra do tempo de trabalho, são um processo de monitoramento e gerenciamento da fadiga do motorista, aprovado pela Agência de Transporte da Nova Zelândia. Uma vez que o esquema é aprovado, ele permite que o motorista varie ou exceda os requisitos normais de tempo de trabalho, conforme escrito na aprovação. Todos os empregadores também têm a obrigação, de acordo com a legislação de saúde e segurança, de gerenciar a fadiga do motorista. Consulte o apêndice, no final desta pasta de trabalho, para obter mais detalhes, na página 102. Tempo de trabalho. Por favor, siga em sua apostila, na página 42. Penalidades por interromper o trabalho e restrições de tempo de descanso. Um motorista pode ser multado em até $2.000 e pode ser desqualificado por 1 mês pelo tribunal. Os tribunais podem ordenar que os motoristas participem de um curso de treinamento de horário de trabalho aprovado e diário de bordo. Se a ofensa for por exceder ou não cumprir por menos de 60 minutos, a desqualificação fica a critério ou escolha do tribunal. Para todas as outras infrações, a desqualificação é obrigatória após a condenação. Work Time. Por favor, siga em seu livro de exercícios, na página 43, Cadeia de Responsabilidade. A cadeia de responsabilidade significa que qualquer pessoa que controla e pede aos motoristas que quebrem ilegalmente o tempo de trabalho. E a regra do diário de bordo pode enfrentar uma possível multa de até $2.000. Sob a cadeia de responsabilidade, a responsabilidade é compartilhada e não transferida ou transmitida. As pessoas na cadeia são responsáveis por obedecer ao horário de trabalho e à regra do diário de bordo. Empregadores, despachantes, operadores, carregadores, receptores,
agendadores, embaladores e expedidores. Consulte o apêndice no final desta apostila, Achem, na página 102, para obter mais detalhes. Por favor, preencha nas perguntas de autoverificação em sua pasta de trabalho das páginas 47 a 50. Se você ficar preso, poderá encontrar as respostas nas páginas 50 e 54. Seria melhor tentar responder as perguntas primeiro, antes de olhar para as respostas. Essa abordagem o ajudará a memorizar as informações para possíveis perguntas em sua avaliação somativa final, que é um livro fechado. Seção D. Diários de bordo. Siga em sua pasta de trabalho, na página 56, quem deve preencher um diário de bordo. Deve preencher um diário de bordo. Se conduzir num período de trabalho cumulativo, um veículo que exija uma carta de condução de classe 2, 3, 4 ou 5, ou que seja utilizado num serviço de transporte, que não seja um serviço de aluguer, ou que seja utilizado em circunstâncias em que o veículo deva ser explorado ao abrigo de uma licença de serviço de transporte TSL, ou é usado para transportar mercadorias, por conta de outrem ou recompensa, se esse veículo for um veículo motorizado pesado. Diários de bordo. Siga em sua pasta de trabalho, nas páginas 56 a 57. Os motoristas empregados devem usar um diário de bordo aprovado. Existem dois tipos de diários de bordo: diários de bordo gerais e de pequenos serviços de passageiros. Motoristas autônomos podem usar um diário de bordo de 2 páginas, sem que o empregador copie apenas a página amarela, branca e rosa. A página em branco deve permanecer no diário de bordo, como um registro. As cópias do diário de bordo do empregador, a página amarela, devem ser removidas pelo motorista ao final de um período cumulativo de trabalho, ou entregues ao empregador dentro de 14 dias após o preenchimento. O que ocorrer primeiro? Os motoristas devem manter um registro de descanso e tempo de trabalho em seu diário de bordo para emprego secundário, mesmo que não esteja relacionado a um serviço de transporte. Um exemplo seria trabalhar em um restaurante. A cópia inferior, a terceira cópia ou cópia rosa de uma página do diário de bordo, deve permanecer no diário de bordo, a menos que seja removida por um oficial de execução. Diários de bordo. Siga em sua pasta de trabalho, nas páginas 56 a 57. Os motoristas devem apresentar, sob demanda, a um oficial de fiscalização sem demora, um registro do diário de bordo relacionado ao seu último período de descanso contínuo de 24 horas. Deve ser mantido até que a próxima pausa de 24 horas seja feita, no final desse período de trabalho cumulativo. Os motoristas devem levar seu diário de bordo antigo até que o novo mostre um registro de uma pausa contínua de 24 horas. Os diários de bordo devem ser mantidos por 12 meses, após a última entrada. Os empregadores devem manter recibos de combustível e acomodação, registros de tempo, registros salariais e outros registros de emprego relacionados, por um período de 12 meses, a partir da data em que o registro foi feito. Os motoristas devem levar seu diário de bordo. Ele deve estar atualizado, e o motorista deve ser capaz de mostrar qualquer diário de bordo que se relacione com o dia em que tiveram uma pausa, de pelo menos 24 horas. Diários de bordo. Siga em sua pasta de trabalho, na página 58, a quem um diário de bordo deve ser mostrado. Os motoristas devem obedecer à lei e apresentar seu diário de bordo a um policial imediatamente, quando solicitado. Um oficial de execução inclui qualquer policial ou pessoa autorizada pelo comissário de polícia ou outras pessoas nomeadas pela NZTA. Diários de bordo. Siga em sua pasta de trabalho, nas páginas 58 e 59. Isenções do diário de bordo. Alguns motoristas podem estar isentos do uso de diários de bordo, mas ainda podem estar sujeitos a restrições de tempo de trabalho.
As isenções podem ser divididas em 4 grupos. A. Tipos de veículos. Veículos agrícolas em um raio de 50 quilômetros da fazenda. Colheitadeira agrícola ou maquinário agrícola autopropelido ou trator, quando conduzido a menos de 50 quilômetros em uma estrada em um dia. Autocaravanas e veículos recreativos, que requerem uma licença de classe 2, um exemplo, um veículo rebocando um barco, um veículo motorizado pesado antigo, um veículo de tipo especial. Um exemplo seria uma escavadeira. Um veículo de gerenciamento de beira de estrada, para fins especiais, um exemplo seria um corta-cebs ou guindaste móvel, um riabe ou similar. É um guindaste montado em caminhão. Não é um guindaste móvel, portanto, não está isento. B. Serviço de veículos. Veículos de serviço de mercadorias que exigem uma licença de classe 1 ou 2, usados em um raio de 50 quilômetros de sua base. Recuperação de veículos. Um exemplo seria um caminhão de reboque. Serviços de ônibus urbanos, ônibus escolares, facilitado e acordos de compartilhamento de custos. Diários de bordo. Siga em sua pasta de trabalho, na página 59. Isenções do diário de bordo. Alguns motoristas podem estar isentos do uso de diários de bordo, mas ainda podem estar sujeitos a restrições de tempo de trabalho. Se, por situação, veículos off-road, reabastecimento de aeronaves, veículos em reparo, sendo demonstrados ou em teste, veículos de autoridades locais, veículos de coleta de lixo, serviços nas ilhas Great Barrier, Stewart e Chatham. D. Motoristas de serviços de emergência e veículos da Força de Defesa. Forças Armadas incluem Forças de Defesa Visitantes, Polícia, Ambulância e Corpo de Bombeiros. Para obter mais informações, consulte o apêndice no final de sua pasta de trabalho, das páginas 103 a 107. Diários de bordo. Siga em sua pasta de trabalho, nas páginas 59, pedido de isenção, noutras situações ou de isenção pessoal. Desde que todas as condições sejam atendidas, a isenção é automática, conforme o slide anterior. Em quaisquer outras circunstâncias, uma isenção da manutenção de um diário de bordo deve ser feita ao NZTE. Se aprovada, a documentação deve ser transportada e apresentada, mediante solicitação, a um oficial de fiscalização. Diários. Por favor, siga em sua pasta de trabalho, na página 60, infringindo a lei. As penalidades que você pode receber. Um motorista comete uma infração quando eles mantêm mais de um diário de bordo. Fazer declarações falsas, ou omitir informações, ou deixar de registrar o trabalho e descansar corretamente em seu diário de bordo. Produza um diário de bordo que seja falso. Produza um diário de bordo ilegível. Um motorista pode ser multado em até $2.000 e pode ser desqualificado por um mês pelo tribunal. Os tribunais podem ordenar que os motoristas participem de um horário de trabalho aprovado e de um curso de treinamento de diário de bordo. Os tribunais não podem emitir pontos de demérito. Os agentes responsáveis pela aplicação da lei podem emitir notificações de infração, que acarretam multas, e pontos de demérito na carta de condução. Diários de bordo, siga em sua pasta de trabalho. Na página 61. Pontos de demérito. A ofensa está na coluna da esquerda e na coluna da direita está a multa e os deméritos por violações do diário de bordo. Em primeiro lugar, exemplos de 1 a 5 omissões podem ser coisas que foram deixadas de fora do seu diário de bordo, como AM, PM. A multa é de $150 e 10 pontos de demérito. Segundo ponto, 6 a 10 omissões, multa de $300 e 20 pontos de demérito. Terceiro ponto, 11 ou mais omissões, multa de $500 e 30 pontos de demérito. Quarto ponto, falhou em produzir um diário de bordo, multa de $500 e 35 pontos de demérito. Pontos de demérito,
vão contra sua carteira de motorista geral. As consequências, ou efeitos, de ignorar as regras do diário de bordo e acumular deméritos são graves. 100 deméritos em 2 anos, e sua licença é suspensa por 3 meses. Certifique-se de obedecer às regras. Diários de bordo. Siga em sua pasta de trabalho, na página 61. Deixar de cumprir as suas funções, no que diz respeito aos diários de bordo. Um condutor comete uma infração se não mantiver o seu diário de bordo durante um período de 12 meses, após a data da última inscrição, nesse diário de bordo. Como funcionário, não dê aos empregadores uma cópia ou página amarela de cada página preenchida do diário de bordo ao empregador dentro de 14 dias, após o preenchimento desse registro. Não leve consigo um diário de bordo ao dirigir um veículo sujeito aos requisitos de tempo de trabalho. Não mostre, a pedido e sem demora, a um agente de execução um diário de bordo relacionado com o pato último período contínuo de 24 horas, o tempo de descanso e quaisquer dias desde então. Não use um formulário aprovado de diário de bordo. Os motoristas podem ser multados em até $2.000 e podem ser desqualificados por 1 mês ou mais pelo tribunal. Se o tribunal não impor um período de desqualificação, o motorista ainda poderá incorrer em pontos de demérito em sua licença, dependendo da infração. Diários de bordo. Siga em sua pasta de trabalho, na página 62. Lembre-se dos 3 mares. Os motoristas devem registrar corretamente os tempos de trabalho e descanso em seu diário de bordo. Carregue seu diário de bordo e cumpra as restrições de tempo de trabalho. Diários de bordo. Siga em sua pasta de trabalho, na página 62. A cadeia de responsabilidade. A cadeia de responsabilidade reconhece que todas as pessoas que influenciam o comportamento do motorista e a conformidade devem ser responsabilizadas. Isso inclui diretores de empresas. A multa máxima para as pessoas condenadas sob a cadeia de responsabilidade é de $205.000. Consulte o apêndice no final de sua pasta de trabalho, na página 102, para obter mais informações. Por favor, preencha as perguntas de autoverificação em sua pasta de trabalho das páginas 6 a 70. Se você ficar preso, poderá encontrar as respostas nas páginas 71 e 72. Seria melhor tentar responder as perguntas primeiro, antes de olhar para as respostas. Essa abordagem o ajudará a memorizar as informações para possíveis perguntas em sua avaliação somativa final, que é um livro fechado. Diários de bordo. Siga em sua pasta de trabalho, nas páginas 74 a 82. Como preencher seu diário de bordo? O nome do condutor deve ser registrado como iniciais e apelido, ou nome próprio e apelido. Não use apelidos. Se for um veículo de serviço de passageiros, o nome do identificador exclusivo do motorista também deve estar na capa. As entradas registradas devem ser legíveis. Circule meia-noite ou meio-dia, como se aplica ao dia de trabalho. A data dos dias, como 12/06/2024 ou 12 de junho de 2024. A grade de atividades deve ser preenchida com uma linha contínua, horizontal e vertical para mostrar o trabalho e o tempo de descanso. A grade de atividades é dividida em sessões de 24 horas, 1 hora, cada uma dividida em 4 sessões, de blocos de 15 minutos. A coluna de observações de localização deve ser preenchida com hora, local e quilometragem. Não use abreviações ao gravar nomes de lugares. Em cidades designadas, o subúrbio e a cidade devem ser registrados. Nas cidades, registre apenas a cidade. Não é necessário registrar o subúrbio. Use uma caneta esferográfica azul ou preta ao preencher um diário de bordo. Diários de bordo. Siga em sua pasta de trabalho, nas páginas 74, 82.
Como preencher seu diário de bordo? Use uma caneta esferográfica, não um lápis. Lembre-se de colocar a aba traseira entre as páginas para evitar marcar as próximas páginas. Todas as páginas em um período de trabalho cumulativo devem estar em ordem. O diário de bordo deve apresentar um registro contínuo do tempo de trabalho e de descanso, num período de trabalho cumulativo, de 70 horas no máximo. Páginas separadas do diário de bordo não precisam ser preenchidas nos dias em que o trabalho não é realizado. Os dias de folga, incluindo dias de licença médica e feriados, devem ser registrados. Isso deve ser feito no topo da coluna de comentários do próximo dia útil. Por favor, veja o exemplo do diário de bordo na página 82 sobre como preencher uma página do diário de bordo. Diários de bordo. Siga em sua pasta de trabalho das páginas 74 a 82. Como preencher seu diário de bordo? Coluna de observações de localização. Também é usada para registrar atrasos inevitáveis. A causa do atraso, a localização e a duração do atraso devem ser registradas. Atrasos inevitáveis são definidos como circunstâncias que não poderiam ter sido razoavelmente previstas pelo operador ou motorista, ou uma emergência. Uma emergência é definida como um estado de emergência ou um incidente atendido por um serviço de emergência. Um exemplo pode ser bombeiros, polícia, ambulância ou um evento que requer ação imediata para salvar uma vida ou evitar ferimentos. O número de registro, ou números de cada veículo conduzido em um dia, deve ser registrado em seu diário de bordo. A coluna de distância registra o início e o fim dos dias, o hubdômetro de trabalho ou as leituras da estrada, e se instalado, ou o velocímetro se não houver hubdômetro instalado. Resumo das horas. A linha inferior do diário de bordo não é obrigatória para preencher. É uma ajuda para os motoristas acompanharem as horas acumuladas em um período de trabalho acumulado. Diários de bordo, siga em sua pasta de trabalho, nas páginas 74 a 82. Como preencher um diário de bordo? Nos dias úteis de um período de trabalho cumulativo, em que você não dirige um veículo que requer um diário de bordo para ser preenchido, o motorista só precisa registrar o seguinte: seu nome, a data ou datas a que as entradas se referem, o número total de horas trabalhadas e uma breve descrição da natureza do trabalho. Ao registrar essas informações, mais de um dia consecutivo pode ser inserido na mesma página. Se você cometer um erro em seu diário de bordo, não remova a página, escreva "cancelled" na página e deixe-a em seu diário de bordo. Comece a próxima página, sem erros. Diários de bordo. Siga em sua pasta de trabalho, na página 84. Resumo. O nome do motorista deve estar na capa. Se for um pequeno veículo de serviço de passageiros, o nome do motorista ou o identificador exclusivo também devem estar na capa. As entradas registradas devem ser legíveis e precisas. Os motoristas devem preencher a grade de atividades, com uma linha contínua que mostra os períodos de trabalho e o tempo de descanso. Os motoristas devem circular meia-noite ou meio-dia para indicar a hora de início em cada página do diário de bordo. Os motoristas devem registrar os horários de início e término, os locais do período de trabalho e o descanso na coluna de observações do local. Os motoristas devem preencher a coluna de distância para veículos sujeitos a taxas de uso da estrada e registrar o registro do veículo. Os motoristas atrasados devem registrar a causa, o tempo de atraso e o local. Exemplo de diário de bordo: alguns dias sem condução. O exemplo, na página adjacente, mostra um dia de trabalho padrão, em que um motorista pode desempenhar outras funções além de dirigir. O piloto completa o grid mostrando o tempo de descanso,
continuando a partir da meia-noite do dia 5 de dezembro. O motorista começa o horário de trabalho às 8 horas no Trapa Hamilton, mas não está dirigindo, está trabalhando no pátio ou consertando o caminhão. Não são necessários detalhes do veículo. Às 12 horas, o motorista faz uma pausa de 1 hora para descanso, no Trapa Hamilton. Às 13 horas, o motorista começa o horário de trabalho, no Trapa Hamilton, e começa a dirigir como parte de suas funções de trabalho. O motorista insere o número de registro e o hubdômetro do veículo. Às 17 horas, o motorista termina o horário de trabalho, no Trapa Hamilton. O hubdômetro final é registrado. O driver completa a grade até o final da página. Exemplo de diário de bordo de dias de trabalho sem condução. Se uma pessoa for obrigada a preencher um diário de bordo, esse diário de bordo deve ser preenchido a partir do último intervalo de descanso de 24 horas e até o próximo intervalo de descanso de 24 horas. Os detalhes relativos a um dia de trabalho sem condução ou dias consecutivos de trabalho sem condução podem ser combinados numa única página separada do diário de bordo. Os detalhes a serem registrados para dias de trabalho sem direção devem incluir o nome do motorista, a data ou datas, o período trabalhado das 8 horas às 16h30, o total de horas reais de trabalho, um exemplo, 8 horas, e uma breve descrição do tipo de trabalho realizado. Autoverificação. Use as páginas do diário de bordo em branco nas páginas 87 e 89 para concluir esta tarefa. Você também pode fazer algumas cópias dessas páginas em branco para se praticar mais, se quiser, ou se cometer erros. Preencha as perguntas de autoverificação em sua pasta de trabalho das páginas 85 a 89. Se você ficar preso, poderá encontrar as respostas nas páginas 95 e 96. Seria melhor tentar responder as perguntas primeiro, antes de olhar para as respostas. Essa abordagem o ajudará a memorizar as informações para possíveis perguntas, em sua avaliação somativa final, que é livro fechado. Muito obrigado por concluir este curso. Entraremos em contato com você para agendar sua sessão teórica em sala de aula e avaliação. Depois disso, organizaremos uma sessão de treinamento prático e sua avaliação. Sinta-se à vontade para entrar em contato com a Iveco Driver Academy para qualquer dúvida ou conselho. Te vejo depois.